Fala galera, Leandro Cabral aqui para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que vão me fazendo lá no Instagram durante a semana, né? Vou respondendo por lá e todos os domingos às 9 horas da manhã eu venho aqui responder as principais perguntas. Lembrando que se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, sou um brasileiro que alcancei a minha liberdade financeira, me tornei especialista em investimentos e hoje eu me dedico a ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira também. Então vamos lá responder algumas perguntas aí, né, sobre investimentos, sobre liberdade financeira e tudo mais. Cara, sem dúvida, a pergunta que eu mais recebi essa semana aqui foi sobre o Capitânia, né? Porque o Capitânia vai fazer um desdobramento de cotas e de 10 para 1 lá, então muita gente veio, pô, Leandro, e o que é isso? É bom, não é? Tendência? Enfim, vamos responder algumas aqui. Então a primeira pergunta, não vou nem dar nome porque tiveram várias perguntas, então eu compilei em uma só, tá? Primeira coisa, por que o Capitânia vai fazer isso, né? Gente, geralmente os fundos eles fazem esse desdobramento aí, desdobramento para dar mais liquidez, né? Então fica mais fácil de você comprar, vender e também porque aumenta a base de cotista, fica mais fácil aumentar a base de cotista. E isso tudo vai facilitando as coisas, porque lá na frente, quando o fundo quer fazer uma emissão de novas cotas, por exemplo, se eu tenho uma base de cotista maior, é mais fácil de eu fazer essa emissão, né? Essa chamada de capital aí. Então acaba facilitando as coisas. Porém, tem o lado ruim da história, né? Que acaba aumentando um pouco os custos do fundo, acaba dando mais trabalho para gerenciar toda essa base de cotista. Então, vale a pena ou não, depende do que o fundo está buscando. Se é um fundo imobiliário que ele está buscando reduzir custos e incômodo, vale mais a pena ele agrupar, de repente, né? Fazer um grupamento e não um desdobramento. Se ele está buscando crescer a sua base de cotista para ter mais liquidez, para lá na frente fazer subscrição com mais facilidade, vale a pena ele desdobrar, beleza? Então é por aí. O que muda na prática para o investidor? Não muda nada. Porque é simplesmente uma fatia que antes era dividida em 4 pizzas, agora a gente dividiu em 8. Um exemplo, né? Cara, se eu tenho uma pizza família lá, aí a gente tem ela dividida em quatro fatias, né? Uma família de 4 aí. Você tem 1/4 dessa pizza. Agora, se a gente pega essa pizza aqui, a gente divide em 16 fatias, aí a família continua sendo de 4, cada um vai ganhar 4 fatias. O que mudou para você? Não mudou nada. A única coisa é que aquela sua fatia, que representava lá 1/4 da pizza, você continua tendo 1/4 da pizza, só que esse seu 1/4 está dividido agora em 4 fatias, em pedacinhos menores, mas você tem a mesma quantidade. Então, dentro de um fundo é a mesma coisa, tá? Antes você tinha uma cota de um fundo que era dividido em 10 partes. Agora esse fundo não mudou o tamanho, não mudou nada. Ele vai ser dividido em 100 partes e você vai ter 10 cotas. É como trocar dinheiro. Mais um exemplo aqui. Cara, você tem hoje 100 reais na tua mão, beleza? Você tem uma nota de 100 reais. Só isso que você tem. Se você pega e troca essa nota por 10 notas de 10 reais, quantos reais você tem? 100 reais. Só que agora você tem 10 notas. É isso que vai acontecer quando tem um desdobramento. Ou seja, na prática não muda nada. É só para dar mais liquidez e essas coisas todas que eu já falei aqui. Será que é tendência? Eu acredito que sim, que é uma tendência. Como já foi uma tendência quando no passado, quem é investidor mais antigo aí lembra que a base das cotas eram 1.000, né? Então os fundos negociavam em torno de R$1.000, tá? Então lá por agora não vou lembrar bem, mas acho que foi em 2015, por ali, alguma coisa assim. Começou uma tendência de eles desdobrarem da base 1.000 para a base 100. Por quê? Porque aumentava mais a liquidez, facilitava o processo de subscrição, chamava mais cotista, tudo isso que eu já falei aqui. Agora, provavelmente a gente vai ter a tendência aí de desdobrar da base 100 para a base 10, beleza? Agora veja que depende do objetivo, como eu falei. Porque, por exemplo, o Fundo Industrial do Brasil, que é um dos fundos que eu mais gosto aí, né? Que tem a minha maior posição em carteira. Cara, o objetivo desse fundo aqui, ele é um fundo totalmente passivo. Talvez eu diria que é o fundo mais passivo da bolsa. Simplesmente pegaram o condomínio Perini Business Park, aqui em Joinville, que é um condomínio fenomenal, né? Só por isso que eu invisto no fundo, não por causa do fundo, mas por causa do condomínio, que eu conheço bem o condomínio. Fenomenal esse condomínio. Venderam uma parte através de um fundo imobiliário, que é o Fundo Industrial do Brasil. Agora veja bem,
O objetivo dele não é fazer subscrição, não é trazer mais liquidez, não é trazer mais cotista, não é nada disso. Então ele até começou com a base 100. Só que aí, como tava, né, aumentando muito ali a base cotista e tal, vamos dar uma barrada aí, porque isso aí vai dar problema aqui no RI, é muita gente pra gente responder, é muito custo pra custodiar tudo isso aí, é muita cartinha pra enviar, vamos fazer um agrupamento aí de 100, de 5 para 1, né? Ou seja, eles pegaram da base 100 e passaram para a base 500. Aí ficou a liquidez bem menor a base de cotista, tanto que hoje, se a gente for ver, o Fundo Industrial do Brasil é um dos que menos tem cotista. Muito por conta de ser da base 500. Aí tem muita gente que não entende isso, né? E fala, mas tá muito caro, eu vou comprar MXRF porque é R$10 e o FIB tá R$500. Muitas vezes você paga muito mais caro num fundo que a cota é R$10 do que em um que está R$500. Por quê? Porque tudo depende da divisão e não do preço. Você nunca vai olhar só o preço. É óbvio que se eu comparar 500 com 10, 500 é absurdamente mais caro. Mas em quantos pedaços, em quantas cotas está dividido o de 500 e em quantas cotas está dividido o de 10, entendeu? Eu pagar R$500 para eu ter um pedacinho legal de um fundo é uma coisa. Agora, eu pagar R$10 para ter um pedacinho insignificante de um fundo é outra história. É isso que você tem que entender, beleza? Vamos lá. O Willory perguntou assim, gosta do Realty Income? Cara, o Realty Income é um dos maiores fundos imobiliários dos Estados Unidos que existe, né? Talvez o maior, acho que é o maior. Cara, eu adoro, né? Não tem como não gostar. Os números deles são muito bons. E quando a gente dá uma olhadinha aqui no portfólio, no tamanho desse fundo, é impressionante, né? A gente é acostumado aí com a indústria brasileira. Por exemplo, né, tem mais de 13.100 galpões. A gente tem fundo aqui no Brasil que ele é monoimóvel, ou seja, tem um galpão. Aí os maiores têm 10, 20 galpões, vamos dizer assim, lá pega um HGLG lá que é grandão, né, em torno de 20. Aí pega o Realty Income, 13.100 galpões. É muita coisa, né? 99% de ocupação, 1.300 clientes diferentes e 85 setores diferentes aí, né, de indústria e tal. Aqui, olha só, espalhado, a maior parte dos Estados Unidos, né, tá lá no Alasca, tem alguma coisa na Europa também, tá? Então, cara, é gigante, né? Gigante e os caras vêm fazendo um trabalho fenomenal e ainda consegue crescer. Não sei como consegue crescer ainda mesmo tendo todo esse tamanho. A gente vê como a indústria brasileira é pequena e a gente tem espaço ainda para deslanchar, né? Vamos lá. A único porém é assim, né? Você pega um fundo como o Realty Income, ele é um fundo que ele consegue crescer, mas realmente é impressionante como eles conseguem crescer. Porque tudo que é muito grande fica mais difícil crescer, né? Tem um limite. Agora, os fundos imobiliários no Brasil têm espaço para crescer muito, né? É a gente tirar um pouco aí o peso da legislação, aí, da carga tributária, essas coisas tudo que acontece no Brasil aí, das nossas costas, que a coisa voa, né? Então, vamos lá. O Alberto perguntou assim, comprei uma ação do Becri, uma cota, né, do fundo Becri, que é um fundo de papel, mas só cai o valor. Caso venda, terei que emitir DARF? Alberto, vamos lá. Primeiro vou falar sobre o valor. Cara, se você comprou Becri para ter ganho de capital, você fez tudo errado. Por quê? Porque Becri é um fundo de papel. E olha o que eu vou falar aqui. Fundo de papel nunca pode passar 100 anos, pode passar 200, pode passar 300, pode passar 1000 anos. Nunca vai subir a cotação. Escreve o que eu estou falando. Fundo de papel nunca vai subir a cotação. Por quê? Porque ele devolve a inflação todos os meses. O que ocorre com o fundo de papel é oscilação do preço em torno do valor patrimonial. Oscilação do preço em torno do valor patrimonial. Se o valor patrimonial é 100 e ele tende, se ele é base 100, ele vai girar em torno de 100 para o resto da vida. Não é característica de um fundo de papel valorizar ou desvalorizar. Ele vai ficar em torno de 100. Então, a cota, em alguns momentos da economia, taxa de juros, crescimento da economia, custo do dinheiro, custo da dívida, todas essas coisas vão fazer com que o valor da cota gire um pouco acima da base
Ou seja, vai ficar ali 120, 130 reais. Em outros momentos da economia, ele vai ficar abaixo do valor patrimonial ali da cota. Ele vai ficar em 80, em até 70 reais. Então, eu diria que ele gira de 70 a 130. Ah, beleza. Dá para ganhar dinheiro? Se você entende o momento e você compra a 70, que está lá embaixo, você segura até 130, você teve quase 100% de valorização. Mas não vai passar disso? Por quê? Porque depois desse período, que vai durar ali 2, 3 anos talvez, vai vir um outro ciclo que vai derrubar ele de 130 para 70 de novo. E mais 3, 4, 5 anos vai para 130 e volta para 70. E assim vai acontecer por muitos anos. Então, se você comprou o BCRI e só está caindo, primeiro, você comprou errado para ter valorização, porque não vai ter valorização nunca com fundo de papel. Vai ter oscilação. E se você quer ganhar dinheiro com variação de preço, ter ganho de capital com fundo de papel, você até consegue, mas aí você tem que comprar na baixa. E se você só está vendo cair, você comprou na alta. Certo? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Então, por isso que eu digo, galera, estuda. A galera às vezes é orgulho, é ego. A galera diz, eu não preciso fazer o curso da Estratégia de 500 Pratas, por quê? Porque eu já sei, tá tudo aí na internet, eu aprendo tudo sozinho. Aí, sei lá quantos que você colocou aí, mas talvez se você colocou 100 mil reais, você está perdendo lá 20%, você já perdeu 20 mil reais. Aí você preferiu pagar 20 mil reais pela sua ignorância que eu falo no sentido de falta de conhecimento. Esse é o preço da tua ignorância. O preço da tua falta de conhecimento foi 20 mil reais. Aí se você fosse humilde, você pagaria 1.200 reais pelo conhecimento e não perderia esse dinheiro. O que te custa mais caro? Investir 1.000 reais no conhecimento ou 20, 30, 100, 200 mil reais na falta de conhecimento? Pensa nisso. E se você achar que é melhor investir no conhecimento, link sempre na descrição aqui. Vamos lá. E terminando a sua pergunta, né, Alberto, você falou assim, caso venha, terei que emitir DARF? Não, porque você está no prejuízo. Se você está no prejuízo, você não precisa emitir DARF. Você pode anotar isso, declarar imposto de renda, porque no futuro, quando você tiver lucro, você pode abater esse prejuízo passado, tá? Vamos lá. O De Júnior falou assim, esses analistas não se decidem. Ora dizem que a Taesa vai pagar bastante dividendo, ora dizem que não. Beleza, De Júnior, você é um investidor. O que você diz? Se você não diz nada, você não é um investidor. Você é um caça-dica, tá? Desculpa eu ser duro aqui às vezes, mas eu preciso ser duro com vocês porque é pro bem de vocês. O investidor de verdade tem a sua própria opinião e não fica caçando dica de analista. E se você fica caçando dica de analista, é exatamente isso que acontece. E é exatamente por esse motivo que eu não gosto de seguir uma carteira recomendada, uma carteira de um analista. Porque cada um diz uma coisa, pô. Então eu também vou falar a minha, vou dar minha opinião. Todo mundo tá falando, né? Cada um diz que vai subir, diz que vai cair, outro diz que vai ficar no meio. Então eu vou dar minha opinião também, vou fazer do meu jeito, pronto. Agora faz isso com embasamento. Estuda, tem a tua opinião. Beleza? E aí, eu, pra falar a verdade, nem sei o que andam falando sobre a Taesa, porque eu não acompanho. Tô falando português aí, né, popular, tô cagando porque estão falando os analistas aí, porque nem acompanho. Vou perder meu tempo lendo notícia, acompanhando? Eu sei fazer a minha própria análise e eu invisto baseado na minha própria análise. E os nossos alunos investem baseado nas suas próprias análises, porque é isso que a gente ensina. A nossa bandeira aqui dentro da Estratégia de 500 Pratas é ninguém vai cuidar do seu dinheiro tão bem quanto você mesmo. O Felipe falou assim, a estratégia de Graham se encaixa na 500 Pratas? Cara, eu não posso falar mal de Graham, Graham é fenomenal. O livro dele tá aqui atrás. Faz parte, né, da minha base aqui, tudo que eu ensino para vocês. Benjamin Graham, investidor inteligente. É um calhamaço, é uma bíblia, é um livro chato de ler pra caramba, mas é uma bíblia, eu digo por quê? Porque eu também tenho a bíblia aqui, eu gosto de ler a bíblia de vez em quando, e eu não leio assim, né, ao pé da letra. A gente abre aqui uma parte, estuda aquilo ali, e esse livro é a mesma coisa, você vai abrir, cara, você pode estudar qualquer parte que você vai aprender. Agora, dá pra seguir ao pé da letra? Olha só, cara, esse cara aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Ó, tem coisas aqui de 1972, 1900 década de 70, tá? Ou seja, o cara fala da economia dos Estados Unidos na década de 70 e o objetivo é falar de como gerenciar um fundo. Basicamente se falava em como gerenciar fundo naquela época. A maioria dos livros clássicos, os livros top de investimento, cara, ele tá focando em como gerenciar um fundo em Wall Street no século passado.
Então, dá para tirar muito proveito e a estratégia de 500 pratas tem muito disso aqui. Mas isso aqui em nenhum momento fala de um brasileiro pai de família se fudendo para sustentar uma família, ganhando R$2.000 por mês e investindo 300 pila por mês, tentando um dia alcançar a liberdade financeira. Tem nada a ver com isso aqui, tá? Então a gente pega daqui o que serve para nossa realidade, adapta a nossa realidade e junta com outros conhecimentos, por aí vai. Isso é a estratégia de 500 pratas. Eu juntei o conhecimento de vários livros, juntei com a minha realidade, que eu era um brasileiro fudido, com 2 cartões de crédito estourado, dei a volta por cima e hoje eu entrego isso de bandeja para vocês, esse conhecimento. É isso que é a estratégia de 500 pratas, tá? O Clevers perguntou, mudança de gestão de HGLG, liga alerta? Com certeza, a gestão é uma coisa muito importante. O HGLG é top pra caramba, por quê? Porque a gestão fez um baita de um trabalho até aqui. Agora veja que demorou lá 20 anos para a gestão chegar a fazer o que ela fez. Para a gente mudar de gestão, não é em um mês que a nova gestão pode destruir tudo, certo? Talvez a próxima gestão continue até melhorando, evoluindo ainda mais o fundo imobiliário, certo? Agora, pode ser que ela realmente piore as coisas, mas isso vai acontecer de forma lenta, até porque o HGLG não é tão pequenininho assim, tá? Precisa de alguns movimentos ali para conseguir estragar o fundo. Então, o que eu faço? Acende o alerta? Claro que acende. Se acontecendo a troca de gestão, é uma coisa importante. Agora, eu vou acompanhar. Eu simplesmente não vendo nada, mas também não compro nada e eu fico esperando para ver o que vai acontecer. Como que a nova gestão vai se comportar? Vamos começar a escutar para ver o que vai dizer, o que vai fazer, como é que vai ser. E aí, mais para frente, eu vou ter informação suficiente para decidir se eu começo a desmontar minha posição em HGLG ou até aumentar ainda mais a minha posição. Beleza? É assim que a gente faz. Passos lentos, passos de tartaruga. Talvez eu demore 1 ano para decidir se eu vou começar a movimentar alguma coisa ou não. Vamos lá. O Gilberto falou assim, Tesouro voltando a subir o prêmio. Será que é volta da inflação? Então, Gilberto, é um conjunto, né, cara, de várias coisas aí. Porque uma coisa que interfere muito no preço do dinheiro é isso aqui, né? Que é a dívida pública em relação ao PIB, né? Então, se a gente for ver aí a nossa dívida pública lá atrás, né? Ela aumentou muito, né? Ela estava em 50% do PIB até 2014 ali dela explodiu, né? E foi subindo. Teve um pico aqui da pandemia e depois ela começou a reduzir, né? A gente estava reduzindo aí de 2020 até o final do ano, aí a gente conseguiu uma boa redução da dívida pública. Mas a partir de janeiro desse ano, a dívida voltou a subir de novo, né? Então já está em tendência de alta. O que acontece? Pensa aqui comigo, imagine que você vai no banco, tá? E primeiro, para você entender essa dívida aqui, o que é uma dívida em relação ao PIB? PIB é o quanto o país gera de riqueza, né? A dívida em relação é quantos por cento que a dívida do país, a dívida pública, representa em relação a esse PIB. Então imagina o seguinte, cara, você, um trabalhador, né? Você ganha aí por ano R$100.000, esse é o teu salário. E aí a gente vai fazer uma análise de qual é o tamanho da tua dívida. A tua dívida é R$70.000, você deve hoje, tá? Então você tem uma dívida de 70% do que você gera. Ou seja, é como o governo hoje está com 70%. O governo hoje ele consegue ganhar 100 mil por ano, mas tem 70 mil de dívida. É isso. Agora imagina o seguinte, você vai no banco, né? E você vai lá no Itaú e vai dizer assim, pô, Itaú, eu precisava de uma graninha aí, velho. Consegue me emprestar? Ele vai fazer uma análise e vai dizer, olha, você ganha 100 mil por ano, você está devendo 70. Se você está pagando 1% ao mês, você está pagando aí R$700 de juros todos os meses. 100 mil por ano de salário, pô, você vai ganhar uns 8 mil reais por mês ali, né? Então, pô, o cara ganha 8 mil reais por mês e só de juros ele paga 700. Ou seja, tu tá pagando quase 10% ao mês do teu salário, quase 10% do teu salário tu usa para pagar juros. Para amortizar essa dívida, tu vai ter que usar uma maior parte do teu salário, ou seja, então tu vai ter que amortizar ali para conseguir reduzir ao longo dos anos esses juros. Mas tu não tá conseguindo, porque tu já foi lá no Itaú pegar mais dinheiro ainda.
Aí o Itaú vai dizer, beleza, eu vou te emprestar 30 mil. Vamos ver como é que vai ficar a tua situação. Tu ganha 100 mil, tu vai ficar com uma dívida agora de 100 mil. Ou seja, 100% do que tu gera. É como se o país estivesse com a dívida de 100% do PIB. Se você está pagando 1% ainda de juros, né? E o Itaú não vai te emprestar por menos do que tu paga de juros. Por quê? Porque ele está vendo que está ficando arriscado o negócio pro teu lado. Então ele vai querer te esfolar nos juros para garantir o dele, né? Ele está correndo risco, tá certo ele? Então, cara, vamos fazer umas contas de padeiro aqui, né? Tu vai ficar com 100 mil de dívida, tu vai pagar R$1.000 de juros por mês, tu recebe 8 mil por mês, R$1.000 tu tá usando para pagar juros, então já dá lá uns 15% do teu salário só para pagar juros. Se tu quiser amortizar essa dívida, tu vai ter que gastar aí uns 3, 4 mil reais, ou seja, metade do teu salário vai ser para pagar a dívida. A coisa tá ficando complicada. Isso é o que acontece com o país. Então, quando o país quando o país começa a aumentar muito a dívida em relação ao PIB, começa a ficar mais arriscado, começa a aumentar o risco de calote. E o investidor, que não sou bobo nem nada, sei fazer minhas análises, eu vou dizer, olha, eu até empresto dinheiro pro governo, mas ele precisa me pagar um pouquinho melhor, porque o negócio tá ficando meio apertado pro lado de lá. E o que é pagar um pouquinho melhor? Eu estou exigindo mais taxa de juros, certo? Então a taxa de juros começa a subir de novo quando a gente vê a dívida aumentando. Então isso é uma das coisas, tá tudo interligado, né? Isso aqui é um dos pontos que eu coloquei aqui. A gente pode ficar o dia inteiro falando aqui de quantas variáveis que existem em torno disso, mas para você começar a entender algumas coisas. Vamos lá. O Fernando falou assim, o que faz um formador de mercado para dar liquidez? Cara, o formador de mercado... Quando ocorre um IPO, por exemplo, né, uma empresa ela vai para a bolsa ou um fundo imobiliário, né? Geralmente, essa empresa ela não tem ainda aquele conhecimento, aquela liquidez, né? As pessoas não estão com o hábito de comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender todos os dias. Então, acontece muito de você não entrou no IPO, mas agora ela está sendo negociada na bolsa de valores. E você quer comprar. Você chega, porra, não peguei no IPO, mas vou entrar. Vou botar 50 pau aí nessa empresa para ver o que dá. Aí você chega e lança a tua ordem, não tem ninguém para te vender. Acabou de lançar IPO, a galera que comprou não quer vender ainda, tá segurando, tem ninguém para te vender. Tem o formador de mercado, que é um banco que foi contratado para isso, que assume a responsabilidade de fechar o negócio. Então, se você lançou uma ordem de 50 mil para comprar e ninguém do outro lado se propôs a vender para você, vem o banco e te vende, tá? Esse banco tem essas ações e ele vai te vender. O contrário também. Você entrou no IPO, mas você só estava querendo especular ali, uma semana depois que tá negociando essas ações aí, você já decidiu, ó, quer saber? Valorizou 5% aqui, vou vender essas ações, não quero mais. Você vende. Só que não tem ninguém para comprar, porque a empresa é muito nova, ainda não pegou aquela liquidez de mercado, ninguém quer comprar. O formador de mercado está lá, pode ficar tranquilo. O formador de mercado ele vai comprar de você se ninguém quiser comprar. Primeiro ele deixa, opa, não chegou nenhuma ordem, pô, o cara pendurou uma ordem lá de 50 mil para vender, quem vai, pô, ninguém vai, tem que assumir. O banco assume, pega para ele. Então ele mesmo compra e ele mesmo vende e ele fica fazendo isso. É claro que para o banco não ficar especulando muito, fazendo arbitragem ali, né? Compra barato, vende caro, compra barato, vende caro, fica travando ali. Existe a legislação, né? As regras, se você for ver lá o prospecto de IPO, de emissão, os documentos oficiais, vai ter lá quem vai ser o formador, quais são as regras, quais são os spreads que ele pode trabalhar ali, mínimo, máximo, tá tudo escrito, tá? Mas é para isso que serve um formador de mercado, para que você não fique na mão caso queira comprar ou vender e não encontre liquidez. E aí, cara, o formador de mercado ele vai ficar lá até quando for necessário, né? Quando ele perceber, cara, nem preciso mais estar aqui, porque existe a contraparte, né? Sempre que alguém quer vender, tem alguém comprando, quando alguém quer comprar, tem alguém vendendo, nem preciso mais atuar. Como tem um custo o formador de mercado, então a empresa desliga o formador de mercado e deixa o mercado rodar sozinho. Se lá no futuro precisar novamente, chama o formador de mercado, contrata outro e assim vai. O MG perguntou assim, no curso você ensina a calcular se o valor da ação é bom para comprar? Eu diria que nós vamos muito além disso, MG, porque dentro do curso, cara, o que você vai aprender não é só
a ver se o preço da ação tá bom. A gente fala em vários momentos do curso sobre preço, sobre momentos de mercado, aquilo que eu mostrei agora há pouco ali da dívida, taxa de juros, tudo que engloba a movimentação de preço do mercado. Então, a gente vai pegar toda essa parte, você vai ter uma visão melhor. A gente fala muito sobre até em que momentos faz sentido você se preocupar com o preço ou não, porque tem vezes que não faz sentido. Tem momentos que você vai investir que dane-se o preço, cara. Outros momentos o preço é a coisa mais importante que existe. Então, eu vejo investidor que às vezes está se preocupando com o preço que não deveria se preocupar, deveria se preocupar com outra coisa. E ao mesmo tempo que tem investidores que deveria estar olhando muito para o preço e o cara não está nem aí. Então, isso é mais importante do que você saber olhar o preço. Mas, é claro que dentro do curso lá também a gente tem, né, vários módulos que você vai aprender tudo isso que eu falei, e lá embaixo a gente tem o Valuation, né? No curso de Valuation são 15 aulas, isso aqui é extremamente complexo, eu não diria, mas é bastante complexo e é bem aprofundado, tá? Inclusive, tem muitos investidores que no decorrer do curso eles vão perceber que, cara, para mim, para o meu perfil, para minha forma de investir, o preço não é importante. Não precisa nem fazer a parte de Valuation, tá? Agora tem aquele investidor que vai começar a identificar, cara, é importante o preço para mim, eu preciso dar uma olhada nisso aí e tal. E aí você vai ter um módulo de valuation, vai conseguir certamente fazer um bom valuation de uma empresa e se aprofundar bastante, tá? E ainda o MG perguntou assim, ó, que produto você vende que eu tenho um contato bem direto com você? A consultoria, tá? Eu tenho uma consultoria. Como é que funciona a consultoria? Você vai comprar lá, né, a consultoria e você vai receber um formulário e uma agenda. Então, você vai agendar uma hora comigo, beleza? E você vai receber um formulário. Esse formulário você vai preencher tudo que você quiser ali, né? Suas dificuldades, seus medos, sua carteira, seu caso, sua herança, seu patrimônio. O que você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser, você não coloca. Mas você tem campo para preencher tudo lá. Baseado nessas informações, eu vou me preparar antes. Eu vou estudar o teu caso. Eu vou pensar numa solução para você. Eu vou pensar no que seria o melhor a ser feito no teu caso. Aí a gente vai fazer uma reunião de 1 hora, uma chamada de vídeo, tá? Eu e você, não é ninguém que vai no meu lugar, eu mesmo. Eu e você. E nós vamos debater o seu caso baseado no que você me contou, tá? E aí eu já vou mais ou menos com uma ideia formada, porque você já preencheu um formulário, mas aí a gente refina o negócio, faz os ajustes ali. E a galera sai muito mais tranquila e preparada depois da consultoria, né? Tanto que eu tenho alunos que fazem recorrência. Tem aluno aí que tem patrimônio grande, né? E uma vez por mês eles vêm fazer a consultoria comigo. Olha, pô, esse mês eu fiz isso, fiz aquilo, aqui, o que você acha? Estou estudando isso, preciso estudar aquilo, né? Eu não recomendo carteira, não faço isso. Por quê? Porque não é o meu viés aqui. O meu viés é educacional. Mas eu deixo a pessoa preparada para montar a sua própria carteira e gerenciar com segurança. Muitas vezes a consultoria ela gira em torno de perguntas, né? A pessoa diz, Leandro, eu estou investindo nessa empresa. Daí eu pergunto, tá, por que você está investindo nessa empresa? Por isso. Cara, você não está nem conseguindo me dizer. Beleza, você deu uma resposta. Agora eu te pergunto, qual que é teu perfil? O quanto que está alinhado esse investimento com o teu perfil? Percebe que não faz o menor sentido para você? A pessoa mesmo responde, cara, nunca tinha pensado nisso. Vou rever minha posição. Entendeu? Então essas coisas, o problema não é o que você enxerga, o problema é o que você não enxerga. E a gente trabalha muito bem isso aí dentro da consultoria, as pessoas saem muito preparadas. Todos os links na descrição, link do curso, link da consultoria, deixa tudo na descrição aqui. Faz a tua compra ali e a gente se vê. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, se vejo na próxima aula. Fui!